Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de língua portuguesa, texto 9 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é cartão postal, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF15LP07, EF15LP18 e os descritores são D1, D9 e D14. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual cartão postal, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a identificação da função social de textos que circulam em campos da vida social, a edição da versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital, e a relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Os escritores estão relacionados à localização de informações explícitas em um texto, a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, a identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apreciação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados cartões postais de cidades diferentes. Esses materiais serão importantes para ampliar o conhecimento dos alunos sobre o gênero textual cartão postal, atentando para a intencionalidade específica desse gênero, além de possibilitar o conhecimento de sua estrutura composicional. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Incentive-os a levantarem hipóteses a partir das dicas sugeridas na Super Dica. E caso julguem necessário, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata. Como a proposta para a resolução da questão 3 e 4 é coletiva, aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a proposta atividade 2. Professoras e professores. Na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cartões postais antigos
ou um equipamento multimídia com acesso à internet. Esse material será utilizado para proporcionar aos alunos uma apreciação de imagens dos cartões postais antigos. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Antes de proporem a leitura coletiva para o texto do quadro Quer Saber Mais, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo, pois a intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Ao final, certifiquem-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cartões postais antigos ou em um equipamento multimídia com acesso à internet. Esse material será utilizado como subsídio para proporcionar aos alunos uma atividade na qual explanarão suas aprendizagens sobre o gênero textual estudado. Durante esse momento, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Aproveitem para observar o nível de argumentação que os alunos utilizarão para explanar suas respostas. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados tesouras, clipes e revistas para recorte, preferencialmente revistas sobre turismo. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade a qual subsidiará o planejamento e, posteriormente, a escrita dos textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 1, incentivem os alunos a responderem aos itens com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades. Professoras e professores, apesar do gênero textual cartão postal apresentar um volume pequeno de texto, por se tratar de um gênero o qual possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e apoiem os alunos durante a escrita.
objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos do texto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores. Na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente cola. Ela será utilizada pelos alunos durante a confecção do cartão postal. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Lembrem-se de orientar aos alunos a consultarem o planejamento do texto realizado na atividade anterior, antes de iniciarem a escrita do texto, e relembrem informações importantes, tais como: o cartão postal é composto de 2 lados, um destinado ao endereço do destinatário, postagem do selo, mensagem do remetente e outro com alguma imagem do lugar em questão. A imagem de uma das faces objetiva demonstrar ao destinatário as belezas do local em que se encontra o remetente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando o processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Só para Lembrar, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar o modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Após a leitura, relembrem junto com os alunos quais outros conhecimentos que foram aprendidos por eles sobre o gênero textual cartão postal. Durante o momento de apreciação dos cartões postais, solicitem aos alunos que observem e localizem neles as características principais desse gênero textual. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilite aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 9. Até o próximo vídeo!